Mais uma vez voltamos aqui para conversar sobre alguns assuntos interessantes. Quero apenas alertar vocês antes que eu me esqueça, ao final desse vídeo, vocês se inscrevam em nosso canal, deem o seu like. Isso vai nos ajudar a divulgar essas informações. É o seguinte, no passado, em alguns outros vídeos, eu falei sobre o modelo de estrutura da empresa. Aquele negócio de você juntar o produto, o cliente e a transação. Falei disso. Mas existe uma outra variável muito importante que eu vou adicionar nesse pacote que nós não havíamos falado antes, que são as pessoas que devem fazer tudo isso funcionar. Então hoje a gente vai falar sobre os recursos que a gente vai usar, como é que a gente consegue obter os recursos humanos para fazer isso funcionar, ok? Então começamos da seguinte forma, vamos expandir o jogo, tá? E finalmente vamos ver o que os recursos humanos nos trazem. Primeira coisa no recurso humano que a gente vai ter que fazer é recrutar. Eu tenho que recrutar pessoas para que essas pessoas façam aquilo que eu preciso. Eu vou buscar isso em algum lugar. Depois admitir essas pessoas, finalmente gerenciar essas pessoas para que elas entrem, fiquem felizes com o que elas estão fazendo, ou demitir e eventualmente desenvolver essas pessoas. Nenhum recurso humano estará pronto para atender o que você precisa. Você vai ter que pegar pessoas que têm um potencial, que você vai avaliar, e em função disso, você vai transformá-las no recurso que você precisa para você fazer as coisas funcionarem. E isso aí está ligado com as funções básicas. A primeira função básica é a estratégia. O que é a estratégia? Estratégia é aquela função que diz para onde que nós estamos indo e com que velocidade. Se eu estivesse num navio, por exemplo, que é um exemplo que eu já dei anteriormente, eu estaria pensando num capitão do navio, no comandante, que estaria falando sobre a direção e o rumo em que o navio está indo e com que velocidade. Depois a operação e a gestão. A diferença entre a operação e gestão é muito simples. A operação é fazer funcionar aquilo que a estratégia determinou. E a gestão é garantir que essa operação não está fora do que está planejado. A gestão ela controla o resultado, né? Mas ela não faz nada. Então, o desenvolver novos produtos, novas funções, novas tarefas, pegar as coisas antigas e transformar em coisas novas. E é claro que isso aí não tem nada a ver com estratégia, nem com operação, nem com gestão, mas é necessário, porque eu preciso ter gente preocupada em desenvolver novos produtos, fazer com que os produtos entrem no mercado ou melhorar os produtos existentes. Isso aí é uma atividade à parte. E, finalmente, o suporte. O suporte são aquelas funções que nós não damos muito valor, mas sem elas a gente também não funciona. Então, o suporte pode ser a parte de segurança, pode ser a parte de limpeza, pode ser aquela menina que fica na recepção recebendo as pessoas. O suporte pode ser o TI, pode ser muitas coisas diferentes que não tem nada a ver com a produção e com a gestão e com a operação. Ok? Então, se essa função do suporte não funcionar, nós podemos ter um grande fracasso no nosso trabalho. Para que serve isso? Para ir para a sua empresa. A sua empresa, então, aí volta para aquele papo que eu estava falando antes. Você tem os clientes, os produtos que transformam-se nas transações e fazem a tua empresa funcionar. Até aí nada demais. Já tinham visto isso antes. Eu estou mostrando essa parte do pessoal apenas para você ver o que antecede isso. E agora nós vamos ver nas transações as regras contábeis e as regras tributárias. E com isso a gente encerra essa parte. E vamos para um outro negócio. Como é que eu faço para recrutar e selecionar pessoas? A primeira coisa que eu faço é saber se elas têm as habilidades que eu preciso. Como é que eu sei se essas habilidades estão presentes? A gente vai ver depois. Depois a gente vai ver a experiência que essas pessoas podem ter, depois o caráter dessas pessoas e o custo, quanto custa contratar essas pessoas. As habilidades você vai ter que verificar através de uma prova prática. Você tem que saber se as pessoas têm a capacidade de desempenhar suas tarefas de acordo com o que você espera. E para isso não tem outro jeito a não ser fazer uma prova prática. Tem que experimentar realmente. A experiência pode vir ser relatada num currículo vitae ou de testemunhos.
Vocês sabem que esse negócio é meio um pouco falho, porque currículo vitae aceita qualquer coisa. E testemunhos também são influenciados pela visão que quem está testemunhando tem da pessoa que está sendo atendida ali. Então eu não dou muito peso a isso. Mas eu dou um peso muito grande no caráter. Para saber o caráter de uma pessoa, eu tenho que entrevistá-la. E aí eu tenho um recurso que eu chamo de grafoanálise, que é muito interessante, que a gente vai ver daqui a pouco. Tá? E finalmente o custo. Quanto custa essa pessoa que eu descobri que tem as habilidades, que tem a experiência, tem o caráter, mas quanto ela custa? Aí eu tenho que olhar para o perfil do mercado, ver quanto é que o mercado está pagando para esse tipo de pessoa. Bom, nas habilidades, eu tenho que responder as seguintes perguntas. Ele já fez antes, ou ela já fez antes o que se propõe a fazer agora? Nunca fez, mas tem potencial para fazer? Apresenta disposição para aprender? É capaz de aprender rapidamente? Como eu verifico se o aprendizado rápido é verdadeiro? Todas essas coisas têm que ser verificadas quando você estiver avaliando as habilidades da pessoa que você está contratando. Se você não conseguir fazer isso, está arriscado a você contratar uma pessoa inadequada para o trabalho que você quer fazer. Depois a experiência. A experiência você tem o currículo vitae, como já falei que é uma coisa que aceita qualquer negócio. Eu já vi currículos vitae muito criativos. O cara escreve ali coisas do arco da velha, tá? Não necessariamente verdadeiras. E os testemunhos. Quem conhece a pessoa vai dizer, ó, gostei desse cara, é muito bom, não tem nada a dizer dele e tal, mas eu tenho muitas desconfianças desse tipo de coisa. E finalmente as cartas de recomendação, que são também outras coisas que as pessoas ajudam. Faz uma carta de recomendação para o cara, olha, gosto desse cara, trabalhou com a gente durante não sei quantos anos, e nada existe que seja contraditório ou que desabone a sua conduta. Não é assim mais ou menos que as cartas de recomendação são feitas? É assim. O que significa isso? Acho bastante suspeito. O caráter é uma coisa importante, porque eu tenho que responder as seguintes perguntas. Como é que eu trato os meus superiores? Ou como é que eu tratei os meus superiores quando eu estava trabalhando? Como é que eu trato os meus colegas? Como é que eu vejo os colegas? Tem perguntas que podem ser feitas para você saber isso. Como é que eu trato meus subordinados? Quais são as minhas crenças religiosas? Essa pergunta aqui é importante porque se você não acredita em coisa alguma, provavelmente você também não acredita em ser honesto e nem acredita em seguir determinadas práticas. Então a crença religiosa, seja qual for a religião que você professe, ela tem que estar coadunada com aquilo em que você acredita que são os valores maiores. Se você for uma pessoa cristã, por exemplo, você tem determinadas regras do jogo. Se você for budista, você tem outras. Se você for islâmico, você tem outras. Mas todas elas têm que ter uma certa coisa. Quais são os meus valores sociais? Como é que eu penso, o que é que eu penso a respeito da honestidade, de ajudar o próximo, tudo isso aí, tá? Aspectos ocultos da personalidade. Tem coisas que você não revela, você é caladinho, não fala nada para ninguém, mas tem coisa lá escondida. Como é que eu descubro isso? Primeiro, eu vejo a atitude corporal, como é que os ombros se comportam, braços, pernas, olhos, etc. Se a pessoa está olhando para baixo, está olhando para cima, se está com a perna cruzada, se está com o braço cruzado. Todas essas atitudes representam indicações de perfis de comportamento e de caráter. Finalmente, a grafoanálise, que é uma coisa que eu gosto muito, porque a grafoanálise pode ser usada sem que você perceba que está sendo avaliado. Tá? A grafoanálise permite você entender logo de cara o entusiasmo, a determinação, o detalhamento, a honestidade e uma série de outros fatores aí. Eu já faço o uso da grafoanálise há muitos anos. E a grafoanálise é uma coisa extremamente eficiente, mas você só aprende isso se você praticar. Você tem que usar, existe uma apostila que eu uso aí, você tem que ler aquilo muitas vezes, praticar com seus amigos, com seus parentes, com as suas pessoas que são ligadas a você, e você vai perceber coisas muito interessantes a respeito do comportamento deles. Finalmente, os custos. Quanto custa contratar um profissional como esse que eu selecionei? O que o mercado está pagando por isso? Que custos adicionais deve experimentar nessa contratação? Tá? Esse cara
vou fazer alguma coisa com ele, vou ter que dar algum treinamento especial, isso custa quanto? Chegamos ao final e eu quero dizer a vocês o seguinte, vou parar por aqui. Este assunto é um assunto muito amplo, muito complexo. Eu espero ter trazido para vocês apenas umas pequenas pinceladas sobre esse assunto e estou à disposição para a gente conversar sobre o que vocês quiserem, para você compartilhar comigo e eu com vocês as experiências que nós tivemos, especialmente aquelas em que nós contratamos pessoas que jamais teriam que ter entrado nem na minha porta, quanto mais ter trabalhado comigo, mas infelizmente isso acontece, ok? Então agradeço muito a atenção de vocês mais uma vez e espero revê-los nos próximos vídeos e que vocês tenham sucesso no trabalho de vocês aí. Estamos aí, tá? Então, hasta la vista.